Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheridades. Este podcast nasceu para debater o envelhecimento feminino com leveza, naturalidade e profundidade. Antes de falar a temática de hoje, a gente gostaria de agradecer a nossa patrocinadora oficial da Isadora, Catarina Mota. Muito obrigada. Ela está sendo responsável pelos nossos looks lindos e maravilhosos agora, né? Muito obrigada. E hoje a temática até tem muito a ver. A gente vai trazer a questão da feminilidade e imagem, longevidade com estilo. E a nossa convidada muito especial, Simara Guzmão. Seja muito bem-vinda. Aqui as nossas convidadas se apresentam. Então, quem é Simara por ela mesma? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E Elcimara Guzmão, antes de mais nada, é uma mulher cristã, com a identidade firmada na rocha. É uma mulher casada, com 2 filhas, servidora pública há mais de 10 anos. E é uma mulher consultora de imagem, mas não qualquer consultora de imagem. Uma consultora de imagem com propósito, que trabalha a identidade na profundidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Achei lindo isso, né? A identidade com profundidade, né? A gente sabe que a construção do feminino na sociedade está ainda muito ligada a uma imagem, né? A uma imagem que traz alguns padrões que são muito rígidos, né? A gente tem ainda um padrão de imagem feminino que traz um pouco de dominação, né? E eu queria entender como você traz isso na sua prática, né, de identidade, trazer essa identidade das mulheres, sem buscar um padrão único, e sim buscar a identidade de cada uma dessas mulheres, independente de quais são suas histórias. Como é que a gente faz isso sem criar um padrão rígido? Bom, isso aí foi construído pela sociedade, é algo cultural, patriarcal, midiático, mas eu costumo falar que isso só funciona para mulheres que ainda não acordou para a identidade que carrega. Quando o nosso olhar ele está voltado para Cristo, muitas crenças mundanas pelo homem, ela cai por terra e a gente começa a ressignificar a nossa identidade verdadeira e a gente começa a quebrar essas cadeias que realmente aprisiona a mulher. Eu acho que a liberdade de olhar de onde nós viemos, para onde nós vamos, faz romper essas cadeias e trazer uma liberdade de ser quem somos em Cristo. E a palavra, ela liberta a gente, traz essa essência da mulher, traz a gente à tona a identidade firmada na rocha e é libertador. Uhum. A gente traz muito isso nos nossos podcasts referente à identidade, né? E qual é o seu olhar do feminino frente a essa identidade, né? Como é que você enxerga essa perspectiva? Bom, eu enxergo de uma perspectiva cristã, por isso que eu falo que a minha consultoria de imagem não é uma consultoria de imagem comum. É uma consultoria de imagem firmada na identidade com propósito, firmada na mulher que a Bíblia prega, e a partir disso a gente começa a desenvolver algo que é de dentro para fora, né? Que é baseada no espelho interno, como nós nos vemos. Lembrando que nós somos fruto de uma batalha, somos fruto do sacrifício de Jesus na cruz, e a nossa identidade, quando a gente olha de onde nós viemos, para onde nós vamos, quando sabemos todo o contexto para que fomos criados, a gente começa a ter firmeza de nosso feminino, da nossa identidade e transbordar, de fato, quem somos. E como é que você enxerga isso na imagem da mulher, né, no seu trabalho? Como é que está sendo essa construção? Como é que é essa construção para você? Bom, confesso para você que o que me fez ficar na consultoria de imagem, visto que antes eu era servidora pública, foi a dificuldade que eu vi nas mulheres de se enxergar, de ter clareza de quem elas são. Isso me fez continuar com o pensamento de que eu preciso ajudar essas mulheres a se enxergar. E eu acho que a comparação, hoje em dia, ela é um grande buraco, porque faz com que aquela mulher queira ser outra mulher,
que não corresponde com a história dela, com a identidade dela. Então, eu acho que meu papel hoje principal dentro da consultoria de imagem, que é muito mais profundo do que uma coloração pessoal, do que uma revitalização de closet, é trazer à tona a identidade dela, quem ela é, a história dela, e mostrar que a forma dela de se vestir é a forma como ela conta a história dela para o mundo, de forma única, porque ninguém é igual a ninguém. E eu venho trabalhando muito isso nas mulheres, aflorar a identidade dela. Tanto que eu recebo muitos elogios em relação à minha forma de se vestir. Mas eu faço questão de explicar a elas que a mulher, quando ela é serva do Senhor, não é só uma beleza física, é uma beleza espiritual. É algo muito mais profundo. E eu tenho uma identidade muito firmada na rocha, que meu olhar tá para o céu. Eu tenho essa identidade de Cristo muito forte em mim. Eu cresci no lar cristão. E quando eu firmo essa identidade, eu consigo ter força para encarar as comparações, as críticas, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir. Eu conheço a minha história, eu não quero apagar minhas cicatrizes. Eu quero mostrar que isso aqui é o selo, é o símbolo do que aconteceu comigo. É o símbolo do processo. Mas a gente vai falar isso mais na frente. É interessante, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de imagem, a gente está falando muito do outro, né? De como o outro nos enxerga. Até porque, como você disse, às vezes as mulheres não conseguem se enxergar. Porque às vezes o nosso espelho também não está funcionando muito bem, né? E para a gente trabalhar essa autoimagem, né, que você traz como sendo, de fato, a liberdade através dessa autoimagem, de eu entender quem eu sou, qual é a minha história e qual é a história que eu quero contar para o mundo, né? Como é esse processo de uma pessoa que lhe busca para tentar trazer alguma clareza sobre o seu visual, né? Mas você trazendo essa ideia de que eu não quero só te vestir, Certo. né? Eu quero mudar o seu interior. Como esse processo se dá na prática? Na verdade, a primeira coisa que eu trago para uma cliente é consciência. Consciência de quem ela é. E aí eu vou mexendo na identidade que muitas vezes está muito firmada, mas ela não consegue se enxergar. Está ali com a mente embaralhada, muitas informações, às vezes está num período difícil, que ofusca um passado brilhante, ou que ofusca um futuro brilhante que ela visualiza sobre si. Então, eu costumo começar pela consciência. Eu trago ela a consciência de quem ela é, usando, claro, a palavra, porque eu não tenho como afastar a Elcimara da Elcimara consultora, é a essência da Elcimara cristã, da Elcimara consultora. Então, eu trago a ela consciência da história dela e não da minha, a identidade dela e não da minha, e a partir disso, eu começo a construir a imagem dela. Porque se eu não for usar a essência dela, a identidade dela, eu vou fantasiar essa cliente. E a fantasia, ela não perdura, ela não se sustenta. Então, não adianta eu pegar a roupa de Elcimara e colocar na Lê e na Jo, se essa não for a sua verdade. Então, eu mexo na consciência dela, na identidade dela, e a partir dali, eu vou aflorar quem ela é. Quem ela é, com a identidade firmada, contando a história dela, as cicatrizes dela e a verdade dela. Interessante quando você traz isso, que traz um pouco de cada episódio que a gente já debateu aqui, a gente já conversou com todas as convidadas que esteve presente, é essa questão da identidade mesmo, de como se enxergar, de como se perceber e de como se posicionar, né? E nos dias de hoje, isso se torna cada vez mais difícil diante das comparações, das redes sociais e até nas perspectivas que a gente vivencia do processo de longevidade mesmo, do envelhecer, né? Como é que você visualiza isso nas suas consultorias? A maioria das minhas clientes, elas são clientes 30 a mais. E eu tenho 38 anos, né? Então eu me sinto em casa quando eu tô falando sobre isso com elas. Ela, olha, Samara, mas você nem parece a idade que tem. Eu não escondo minhas cicatrizes, sabe? Eu não faço questão de esconder.
tudo que eu carrego, porque isso é que me faz única, isso é que conta a minha história, isso que traz à tona a identidade forte que eu tenho. As pessoas falam muito isso. Elcimara, você parece uma mulher tão forte, mas essa é a minha verdade, né? A minha história me fez muito forte, não foi uma coisa que nasceu de uma encenação, não foi uma coisa que nasceu de uma roupa, foi uma coisa que nasceu da minha infância. A minha infância exigiu força. E quando eu trabalho com essas clientes, independente de 30, 40, 20, eu sempre falo que elas precisam se ver com amor. Aquela vaidade equilibrada de autocuidado. E isso não envolve só a 40 mais, a 20 mais. Hoje eu trabalho isso com minha filha de 4 anos. O autocuidado, não estou falando só nas vestes. Estou falando de um posicionamento, da forma de se portar em um ambiente hostil, em um ambiente, às vezes, tudo é sobre posicionamento, é sobre comunicação, é sobre vestimenta. Então, eu confesso para você que mexer com idade não é um alvo, sabe? Eu quero mexer com pessoas. Eu me sinto em casa porque eu conto a minha história, ela se identifica, mas a pessoa, às vezes, de 20 anos, chega com a demanda de uma pessoa de 40 e às vezes a de 40 não é isso, sabe? Não é a idade. O que eu falo de forma muito específica em relação ao meu trabalho, independente de idade, é que isso tem um poder de comunicar a sua melhor versão. E sempre que eu falo em construção de imagem, eu começo pela coloração pessoal, e as cores, elas, quando repetem a beleza que a cliente já tem, que você já tem, ela tem um poder de potencializar a beleza, suavizar marcas que a própria idade pode trazer, ou então que uma adolescência pode trazer, como acne, disfarçando, iluminando o rosto, ou uma cor errada, uma roupa errada, pode acabar com tudo, e ela fala assim, nossa, eu não estou legal. E às vezes é a falta de autoconhecimento. Então, para a mulher de 10, de 15, de 20, de 30 e 40 anos, eu falo, se conheça. A consultoria de imagem é algo que mexe no autoconhecimento. É sobre ela, sobre as cores que representam ela, sobre a roupa que valoriza o biotipo dela, sobre o estilo que conta a história dela. E a partir daquilo ali, com clareza e consciência, ela começa a se sentir mais segura. E ela começa a contar a verdade dela de 40 anos, de 60, de 100. Ela entende a mulher de 40 anos, óbvio que ela tem mais experiência e ela tem mais consciência de onde ela veio, de quem ela é, de onde ela quer chegar. Ela tem uma facilidade de colocar isso em prática, porque vem, né, a experiência. Ela fala, eu já sei o que eu quero, ela já está mais determinada. Então, eu acho que, independente da idade, em resumo, a consultoria de imagem ela tem grande impacto para todas as mulheres, todos os homens que fazem, porque é sobre autoconhecimento, não é sobre idade. Mas isso não muda com a idade? Assim, as indicações do que usar, de como usar, não muda com a idade? Jo, eu costumo falar que adequação é algo muito importante. Então, obviamente, vocês sabendo que eu sou servidora pública, trabalho na segurança pública, eu não me vestiria dessa forma lá. Uhum. Então, a adequação, ela independe só da idade. Porque vem a consciência, quem é essa mulher? É uma mulher que trabalha no marketing, trabalha no digital, é uma mulher que tem mais liberdade de expressão, é uma mulher que trabalha dentro da advocacia, dentro de uma delegacia. Então, com a idade vem a maturidade. Eu não tenho dúvida disso. Porque ela já sabe o que ela quer, ela já sabe como ela quer se posicionar, tem a história dela, tem os selos dela, que é, às vezes, o cabelo grisalho, umas marcas de expressão. Ela já está mais segura, né? Mas a adequação, ela também independe da idade. Sim. Porque vai levar em consideração a profissão dela, o estilo dela, se é mais criativo, se ela é mais formal, se ela é mais introspectiva. Veja só, uma pessoa extremamente introspectiva normalmente se veste para se esconder. Sim. Ela usa muito preto, roupa mais discreta.
Aí você vê uma pessoa que é mais criativa, que é mais sorridente, ela é mais colorida, ela tem cabelos mais imponentes, ela é mais segura, e tá tudo certo, tá tudo bem, ela tá contando a história dela. Mas, em relação à idade, eu acho que a consciência de saber o que quer. No mais, a adequação. A adequação levando em consideração todo o contexto dela. Legal. Pode Pode falar. falar. Quando você traz essa questão da adequação, eu acho bem interessante, porque eu meio que sofri um pouco, não sei se a palavra é sofrer, mas eu senti isso, porque eu vim de Salvador, não, então lá é uma cidade de litoral, as pessoas, não sei se tem mais, não sei se é não sei se estou falando certo, mas liberdade de se vestir não tão muito apegada nessa perspectiva, pelo menos eu era assim. E quando eu vim morar aqui, eu senti um pouco disso. Então, eu acredito que o contexto também, ele permeia essa questão da adequação, do como você se vê, do como você se enxerga, e o quanto que isso impacta na sua identidade e na sua autoestima. Porque quando eu cheguei aqui, eu passei a me cobrar mais. Eu era uma pessoa zero vaidade, né? Nem de botar batom, nem de colocar brinco, eu não fazia isso. E quando eu tive contato com mulheres que valorizam essa questão, eu fui me vendo de forma diferente. Eu fui me vendo mais feminina até, né? Tendo mais contato com a minha feminilidade, com a questão do me arrumar, do querer me vestir bem. Então, acho que essa adequação permeia também essa questão do contexto e da evolução, né? De quem é você, do quanto que você se conhece. Então, eu acho bem interessante você trazer essa perspectiva. Da adequação, né? Sim. Não, eu acho que é um pouco desafiador falar desse tema, porque, por um lado, é muito interessante que a gente consiga estar adequado naquele ambiente e estar confortável ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós, enquanto mães de meninas, acho que a gente faz muito isso o tempo todo com as nossas filhas, até de uma forma inconsciente, né? Mas quando a gente começa a pensar friamente sobre isso, às vezes me dá um incômodo do quanto isso é importante para a mulher e não é da mesma forma para o homem. E como a mulher está sempre se cobrando e estar adequada, e eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, que a gente estava numa mentoria, era só médicos geriatras, e falando sobre posicionamento. E aí quem estava conduzindo a mentoria estava lá falando e tal, não sei o quê, e aí de repente ele perguntou assim, qual é a maior dificuldade de vocês? E aí algumas mulheres abriram o microfone para falar, a minha maior dificuldade é porque é muito complicado, eu tenho que estar com o cabelo feito, tenho que estar com a unha feia, tem que estar... E nenhum homem abriu o microfone para falar sobre isso, né? Então, assim, me deu um choque de realidade. Eu falei, gente, mas por que é tão importante que a mulher, para aparecer ali no Instagram, um Instagram que é profissional, ela tem que estar com o cabelo bem feito, com a unha feita, com o cílio feito, com a sobrancelha feita, e para o homem basta abrir a câmera, né? Então, isso me traz um pouco de desconforto. Ao mesmo tempo que eu entendo e eu acho que é importante para nós termos essa consciência de que a nossa imagem precisa ser intencional e que a gente precisa trazer na nossa forma de estar no mundo, e aí, como você falou, não é só de se vestir, uma intencionalidade, o que eu quero. Então, quando eu estou aqui no podcast, eu estou de um jeito, eu estou no meu consultório, eu estou de outro jeito, eu estou intencionalmente trazendo alguma informação ali na minha forma de existir no mundo, né? Mas o quanto isso para a gente, às vezes, é pesado e nos aprisiona, porque aí a gente não se sente confortável para ir em tal lugar, ou estar em tal lugar, ou fazer tal coisa. A gente demora a se adaptar. Então, eu vim de Salvador, eu não vim, eu vim do Rio. Mas, no Rio, então, é incrível. Tem gente que anda pelado na rua, assim, isso é uma coisa inimaginável aqui. Você vê no metrô gente só de biquíni, né? E aqui em Conquista isso não dá para imaginar. E realmente, assim, a gente pensa, né? Eu preciso me adequar, eu tô aqui, as mulheres se vestem assim, para eu me sentir confortável, eu tenho que ir me adequando. Mas isso é pesado, realmente. Assim, eu acredito que isso tem mudado bastante, tá? Eu tenho atendido muitos casais, e eu não tenho como trazer uma imagem neste exato momento para você. Então, a gente vai visualizar.
Se você estivesse precisando agora contratar, ou imagine que você esteja fazendo um network onde você está colocando a sua empresa em jogo. Se tivesse um homem aqui, de calça jeans, destroyed, rasgada, com uma sandália havaiana no pé, e com uma t-shirt e um cabelo de quem acordou, e quem não se preparou para fazer aquele network para você, e tivesse um homem bem vestido, alinhado, passado, e você sabendo que sua empresa está ali em jogo para aquele network, que é um negócio dos sonhos, com toda certeza, eu posso te afirmar, você faria negócio com o que está alinhado. Porque aquela imagem, ela fala antes da boca. Então, esse autocuidado inerente da mulher, de cabelo, a gente nunca vai conseguir tirar. Que é o feminino, é da essência. Então, de repente, tem técnicas. Ai, acordei com o cabelo que não tá legal hoje, vou fazer um coque, vou fazer um amarrado diferente. Eu confesso para vocês que eu me arrumei hoje para vir para cá em 15 minutos. Eu não planejei roupa, porque hoje eu sei o que funciona para mim. Então, eu abro meu guarda-roupa, eu tenho só o que me representa. Isso facilita muito. Meu cabelo, o corte que me valoriza, para eu não ficar refém de modelar e tal. Obviamente, ontem à noite, eu lavei, eu mesma modelei meu cabelo. Não tive que ir em salão, não tive que fazer maquiagem em salão. Porque quando você se conhece, você coloca o básico para funcionar. Então, a questão da mulher demandar mais autocuidado do que o homem, sim, porque tem a questão de maquiagem, cabelo, mas o homem não está isento disso. Não mesmo. Se você procura, vou dar um exemplo de uma casa, de um ambiente, eu cheguei aqui no ambiente, vamos supor que eu queira contratar as mesmas pessoas que vocês contrataram, o mesmo podcast. Se é um ambiente desorganizado, automaticamente nosso cérebro fala, ai, isso não é para mim. Porque a imagem tem um poder de comunicar em 3 segundos. Né? Então, a desorganização, seja em homem, seja em mulher, afasta. Quem gosta de desorganização? O que organiza, o que traz, o que atrai a gente é o quê? A organização, a beleza. E eu não estou falando de uma beleza padrão aqui, tá? Estou falando da beleza, da organização, da harmonia. Então, a força bruta, ela é inerente do homem. Eu não tenho como lutar contra um homem porque ele é mais forte do que eu. E eu nunca vou ser tão forte quanto um homem, porque é inerente. Então, tem autocuidado que é inerente da mulher, infelizmente, ou felizmente, a gente não tem muito o que fazer. Porém, existe a parte boa. Por exemplo, nós mulheres, quando não gostamos de algo em nós, a gente tem a facilidade de encobrir de forma sutil. Ai, Elcimara, eu tô com a boca pálida, eu vou passar um batom. Ai, eu acordei esbranquiçada, tô... sei lá, ficando gripada, você passa um blushzinho para corar mais a pele. Ai, o meu cabelo, eu acho que tem que ter um corte que valoriza. Você tem mais liberdade. Então, eu foco o olhar na parte boa. Então, vem um autoconhecimento, facilita. Sim. Facilita. Você tem no seu closet o que te representa, você tem um corte que valoriza o seu rosto, que você não fica ali refém. Você tem a maquiagem básica que funciona. Então, o lip tint, o blush e um rímel, foi o básico que te representa, que já existe em você, você repete ali aquela beleza, as pessoas olham e falam, nossa, fulana de tal, ela não tem nada, é uma beleza natural. E de repente tem alguma coisinha linda, só que se misturou a beleza dela pelo fato de repetir. Roupa, a mesma coisa, calçados, tudo muito intencional. E o homem, se ele tiver essas imperfeições, vai assumir. Não vai poder passar um batom, não vai poder passar o blush. Então tem os prós e os contras e tá tudo certo. Eu acho que o autoconhecimento, ele tira esse fardo. Aí eu tenho que estar com o cabelo perfeito. Não, vem um coque, um alinhamento, né? A mesma coisa que o homem precisa. Porque se ele chegar descabelado, com a roupa amassada, com a cara de quem não se preocupou para aquele ambiente, não vai rolar network, não vai rolar contrato, não vai rolar proximidade. Então, independente de homem ou mulher, eu acho que hoje eles têm acordado mais para isso, tanto que eu tenho atendido muitos. Sim. Eu confesso para você que homem não era o meu foco. Eu trabalho muito com mulheres, seja em igreja, na consultoria de imagem, no meu próprio serviço de segurança pública é voltado para mulheres. Mas, gente, como é que você vai deixar a esposa impecável? Sim. E de repente chega lá o marido,
Não, e assim, a autoestima, sabe, balança. E minha função, eu falo, a família é muito importante para mim. Sim. Eu prego muito família. Eu falo muito de família na consultoria de imagem, porque muitas vezes a gente associa a consultoria de imagem a uma cartela de cores, mas a gente está falando puramente de autoestima. Sim. Aí chega, vou fazer uma cartela de... Por quê? Eu tô em processo de separação. Aí eu vi a vida toda que eu era feia na minha infância, que eu era isso. Não tem nada a ver com cartela de cores, sabe? E eu trabalho muito essa questão de identidade, de família, de firmar a família. Não dá para arrumar, deixar a mulher impecável e deixar o marido para trás. Então eu acabo abraçando a ideia. Tenho cursos preparatórios para isso, porque eu quero, obviamente, cuidar do meu marido, né? Fiz isso em prol dele e acabo atendendo. Então eu te falo, ninguém foge do impacto da primeira imagem. Sim, é verdade. Isso é muito real, né? Pode falar. Não, e isso reflete muito, assim, quando você traz isso, é uma reflexão pessoal. Porque eu vivo muito essa questão da autoestima, isso é muito importante, principalmente no campo profissional, Sim. né? Que você sempre tem que estar bonita, arrumada e passar esse posicionamento de autoridade, de quem sabe. Sim. E isso gera um impacto muito grande. E sustentar isso, às vezes, é difícil. É cansativo, né? Eu acho que principalmente se for muito distante da sua da sua autoimagem, Sim. né? De como é realmente. Ela vira uma fantasia, né? É. Se você não entender, por isso que eu bato muito na tecla, consciência, identidade, consciência, quem você é, quem a Alessandra é, qual a sua história, o que você quer contar, qual a sua verdade. E é muito importante, Ali, você se vestir com a sua verdade, porque você é que vai completar a verdade do outro. Imagina eu construir várias Elcimaras, qual o sentido? Até porque não se sustenta a longo prazo. Se está cansativo, a gente precisa ainda se aprofundar na questão de conhecimento, identidade e clareza. Sim. Quando você tiver clareza da história que você quer contar, da sua história, da sua identidade, fica super leve. Super leve. Eu não tenho dificuldade nenhuma hoje, e eu atendi muitas clientes que teve essa virada. Hoje, quando eu cheguei aqui, vocês estavam em um podcast, e a pessoa que estava aqui sendo entrevistada, ela me abordou falando que ela visualizou uma cliente minha, e essa cliente trouxe grande impacto e grande mudança na imagem dela. Por quê? Ela teve clareza. E sabe uma coisa que eu falo na consultoria de imagem que me fez, assim, apaixonar pelo que eu faço, me fez estudar muito e ter muitos certificados? É a transformação que ela traz, sendo que ela não é transitória, não é passageira. E conhecimento, ele é libertador. Não é algo que vai passar, que vai... não é sobre isso. Então vai perdurar para sempre. E eu consigo transbordar isso na minha família, em pessoas próximas, em clientes que me procuram. E eu falo, conhecimento é algo tão importante que ninguém tira. Sim. Então, quando eu atendo uma cliente lá e eu transbordo na vida dela, ela fica assim, chocada. Eu disse, Mara, agora tudo faz sentido. Sim. Eu tenho uma cliente muito querida, que ela chegou lá com a demanda, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, e ela, pelo fato, ela ficou muito vulnerável na relação pessoal dela, de casamento, filhos, enfim, familiar. E ela falou assim, Mara, a gente fez o processo de consultoria, várias etapas, e teve uma etapa que eu fui convidada até a casa dela para fazer a revitalização de closet, que é um detox. Quando eu cheguei lá, essa cliente, ela tinha muitas peças da mãe dela. Imagina uma pessoa que perdeu a mãe, perdeu o pai, ela pegou aquelas peças da mãe como se fosse assim, eu preciso de parte dela aqui comigo. Só que são estilos completamente diferentes. E aquilo ali estava travando ela, porque ela queria usar a roupa da mãe, que não representava ela. O guarda-roupa dela estava hiperlotado. Ela não conseguia identificar de fato o que representava ela, o que contava a história dela. E estava trazendo uma confusão. E ao mesmo tempo ela estava se sentindo segura por estar vendo peças da mãe ali, como se estivesse representando, como se ela tivesse aqui o dever de, né, eu tenho que ter isso aqui. E aí a gente foi conversando, fomos tirando o que não representava ela, deixamos o que representava. Ela ressignificou
ressignificou a perda da mãe, a gente acabou deixando algumas peças para pessoas próximas, que ela, né, ia se sentir segura em doar, e de repente tudo mudou, como profissional, segura, como esposa, como amiga, e assim, ela é muito, muito grata, e eu falo que não é sobre mim, eu confesso que quando eu chego no lugar, eu falo assim, Mara, aconteceu isso, porque eu oro antes de atender uma cliente, eu orei antes de vir aqui, eu falei, Espírito Santo, que não seja sobre mim, que seja sobre o que as pessoas precisam ouvir. Eu não tenho como afastar. Ai, Alcimara, se você atende uma pessoa que não acredita, sinto muito. Essa sou eu. Eu não tenho como afastar a Alcimara consultora da Alcimara servidora pública, da Alcimara cristã. É uma só. O que eu faço é adequar. É óbvio que eu vou chegar no ambiente da segurança pública e eu vou me adequar àquele ambiente, porque lá eu preciso ser forte, eu preciso ser firme. E quando eu falo forte e firme, eu não estou falando da força bruta, eu estou falando da força que eu uso de autoridade muito mais relacionada à sabedoria. Então lá é a sabedoria que é a minha força. Quando eu chego num ambiente cristão, eu sou a Elcimara servidora pública, eu sou a Elcimara consultora, mas ali eu estou na função de levar outra palavra. Então eu vou adequando, mas eu não consigo quebrar. Eu levo tudo comigo. Acho que todos nós, né? Agora essa consciência é muito importante, né? Acho que esse caminho que a gente está trilhando aqui no nosso diálogo é muito sobre isso, né? Sobre a gente se conhecer, sobre a gente se entender, sobre a gente se posicionar no mundo, sobre a gente fazer escolhas conscientes, né? E com relação à feminilidade e à imagem, eu acho que mais ainda a autoconsciência, ela traz também a organização em todos os aspectos da vida, inclusive no financeiro, né? Porque quando você sabe o que te faz bem, o que te coloca bem num trabalho, o que você faz investimentos mais assertivos, você não perde tempo fazendo compensações, porque eu acho que a mulher compensa muito também nessa parte, né? Então, eu tô meio tristinha, vou ali cortar o cabelo, né? Vou ali fazer uma compra. E não é sobre isso, não é sobre o que você compra, não é sobre o quanto você gasta, é sobre você fazer escolhas, né, assertivas, como você falou, se arrumar em 15 minutos, você mesma, e ter um efeito tão bom quanto se você passasse um dia inteiro num processo de embelezamento em algum lugar, né? Então, acho que é muito sobre essa autoconsciência e o poder que essa autoconsciência traz em termos de clareza, de escolhas assertivas, de equilíbrio entre todos os papéis que a gente exerce na vida. Acho que é muito sobre isso, né, Ale? Sim. E como é que você traz isso? Assim, você traz que a maioria das suas clientes tem 30, 40, mas qual o impacto disso na longevidade? Você acredita, lógico, né? A gente tendo autoconhecimento, sabendo de tudo, mas existem diferenças no seu trabalho quando você pega alguém de 40 mais, 50 mais, 60 mais? Você observa os impactos físicos e do contexto nesse processo? Bom, existe sim essa feminilidade típica, né, da mulher mais madura em relação à idade, porque às vezes tem uma mulher mais jovem também madura. Então, em relação à idade, existe sim a mulher típica. Desculpa. Existe sim essa maturidade da mulher 40 a mais, que facilita o trabalho, porque ela já tem consciência, ela já sabe quem ela é. Ela já sabe quem ela foi, ela já sabe onde ela quer chegar. Então, ela vem já determinada que ela precisa mudar algo. Às vezes ela não sabe o que é que precisa, mas ela vem assim, Elcimara, eu estou desconfortável, e ela é muito direcionada. Eu estou desconfortável em relação às minhas vestes, em relação ao meu cabelo, eu tenho identificado isso, sabe? Na mulher 40 a mais. E para mim é um prazer gigante atender essas mulheres, porque é uma etapa da vida, gente. Eu tô com 38, eu tô próximo do 40, e eu falo que é uma etapa brilhante. Eu tenho uma sensação, assim, de gratidão, sabe?
é como eu falei para vocês, vem o cabelo branco, vem as marcas de expressão, e são selos, são símbolos de que a gente venceu processos da juventude, né? Tem coisa que a gente tem que só a história da gente proporcionou pra gente, só a maturidade da idade mesmo. Então, a mulher 40 a mais, eu trabalho muito essa questão do estilo sólido dela, sabe? O estilo, ele tá muito ligado à verdade dela. A verdade, quem ela é, quem ela foi, o que ela quer ser no futuro. E a gente faz esse alinhamento usando técnicas mesmo da própria coloração, que suaviza as marcas, que dá uma luminosidade do rosto, a proporção corporal, usando roupas coerentes, né, com a história dela. Então, existe sim técnica, não são diferentes das jovens, a técnica em termos de material é o mesmo, o que vai mudar a demanda dela, porque a mulher 40 a mais, quando ela chega aqui, vamos supor assim, chega a 40 a mais com a identidade de Elcimara, com a identidade da Jo, com a identidade da Lê, são várias, né? São várias mulheres ali, então eu aprofundo também na identidade, na consciência dela para trazer isso à tona, mas ela tem mais consciência, tá? Ela tem consciência, mas você observa uma resistência? Não. Eu não percebo. Eu percebo que elas chegam sabendo o que ela quer, com clareza. Eu percebo clareza na mulher 40 a mais. Eu não percebo resistência. É aquela mulher que fala assim, ai, talvez estou na metade da vida aqui e eu não tenho mais tempo para ficar brincando com o que eu quero ser. Eu quero isso. E ela vai em busca com muita sede, com muita propriedade do que ela quer. Então, não tenho dificuldade. Até porque, quando a gente faz o processo de consultoria de imagem, a coloração pessoal mesmo é imediata. Você já vê resultado. Uhum. E a partir daquilo ali, já vai ganhando. Ela, meu Deus, faz todo sentido e tal. Então, ela acaba mergulhando mesmo, porque ela vê que não tem um processo. E a mulher de 40 a mais, ela não quer esperar. Ela quer viver. Ela já passou a metade, sabe? Talvez. Uhum. Então, ela vem bem decidida a mudança e a gente consegue trazer isso. No momento do atendimento, a gente já traz o impacto. E papo, chegou. E ela, assim, você percebe uma certa... Você traz, lógico, nessa questão da consciência, de saber onde quer chegar. Mas, às vezes, a gente percebe que muitas não têm consciência desse processo de envelhecimento e dessas alterações. Uhum. Você identifica isso? Sim, mas normalmente essa mulher insegura, que ainda não despertou, ela não procura uma consultora de imagem. E eu confesso para vocês que eu vejo essa mulher que ainda está insegura, que o cabelo, as marcas da vida incomoda, mas não é uma pessoa ainda que está decidida. Eu tenho pessoas próximas que vivem isso, mas eu não abordo de forma direta. Uhum. O que eu faço? Eu planto a sementinha. De repente tem uma 40 a mais que me procurou, eu faço a transformação, ela vê a 40 a mais, e aí ela fala, nossa, fez toda a diferença. E aí há pouco tempo eu atendi uma pessoa assim, ela veio de fora, e eu fiz o atendimento dela e ela já voltou para a cidade toda diferente, com cabelo diferente, com a paleta diferente. E aquilo ali foi um boom na cidade dela, que às vezes as pessoas não tinham consciência, não sabiam nem o que era consultoria de imagem. E aí virou a minha vitrine ambulante. E aí desperta aquele negócio, nossa, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer esse autocuidado equilibrado. Mas não é colocar ali isso num pedestal, não. Eu falo que é trazer isso como um aliado. Então, essa pessoa que está muito resistente, ela não me procura. Às vezes ela me procura após ela ver uma transformação que foi feita. Uhum. E você acha que essa transformação da mulher 40 a mais, ela é mais sobre um redescobrimento de sua beleza, né? Um descobrimento para quem ainda não descobriu? Ou é sobre esconder as marcas do tempo? Existe todas as opções, né? Eu costumo falar assim, a minha primeira gestação, ela me mudou e me moldou. A minha segunda gestação me mudou e me moldou. Então, eu tive vários estilos durante o meu percurso de vida, vários. Existiu várias Elcimaras até chegar os 38 anos. Então, existe a mulher 40 a mais que está se descobrindo, porque nunca se importou com a imagem, isso nunca foi pauta para a vida dela, nunca foi importante. E existe a mulher que está se redescobrindo. No meu caso, foram as gestações. De repente, 40 a mais foi a idade que veio
bateu e falou assim, é agora. Precisa mudança. De repente, é uma mudança de emprego, uma mudança de relacionamento, uma mudança de cidade. Você mesma alertou aqui essa mudança devido à mudança de cidade. Então, a mulher 40 mais, ela pode mudar por várias coisas. Por um filho, por uma cidade, né? Pode ser pela idade também, mas não é uma coisa específica da idade. É algo específico do momento que ela está na vida. Isso bate muito forte na gente. Mas eu acho que com relação à autoimagem, a gente tem alguns momentos na vida que são cruciais com relação ao envelhecimento, né? A gente fala muito sobre isso aqui, né? Porque o envelhecimento, ele não é cronológico, né? Ele é biológico. Então, isso se dá para cada um numa idade. Não tem uma idade marca. 40 anos eu vou sentir isso. Não existe isso. Mas existe, sim, 2 picos importantes de envelhecimento na vida das pessoas que tá em torno ali dos 44 anos, né? Variando, mas em média. E os 60 e poucos anos. Então, são 2 momentos em que o envelhecimento ele acontece de forma mais contundente. E aí, para a mulher, isso é muito difícil. E a gente escuta isso na nossa prática clínica, porque a gente ainda tem um ideal de beleza que está associado à juventude. Sim. E aí, quando você vive esse limbo aí, de tipo assim, vem cá, eu entendo que a minha beleza mudou, que a minha beleza não é mais a beleza de quando eu tinha 15 anos, né? Eu não sou a Joana de 15 anos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma beleza que vai acontecendo com esse envelhecer. E a gente precisa encontrar isso. A gente precisa, eu advogo isso, a gente precisa encontrar essa beleza. Por quê? Mesmo num momento em que a gente tem muitos recursos científicos para a gente tentar retardar, ou moldar, ou harmonizar, não é a mesma beleza. Não. Você não vai conseguir ser a Elcimara de 15 anos. Não vai, mesmo que você faça todas as cirurgias plásticas do mundo, não vai. E se a gente não encontra beleza nesse processo, a gente vive um sofrimento muito grande, né? Então, eu acho que é uma idade que as mulheres, sim, elas começam vem cá, o que eu faço? Eu vou lá e recorro aos recursos, ou eu vou me aceitando e eu vou me entendendo e eu vou percebendo esse cabelo que está ficando mais branco e está tudo bem, e eu vou adequando a minha vestimenta ao acúmulo das gorduras que vão acontecendo e está tudo bem. Esse corpo, ele pode ser ainda um corpo bonito e desejável, né? Para que a gente não fique correndo atrás de uma juventude que é impossível. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que a questão da idade, ela pega pelo fato da cobrança da gente tem da midiática, social, patriarcal, enfim. Mas, como eu estou te falando, o autoconhecimento, você saber quem você foi, quem você é, o que você quer ser, a consciência. Uma vez eu estava falando de cabelos brancos com a minha mãe e ela falou assim, graças a Deus eu estou pintando meus cabelos, porque quem não quer envelhecer, morre. E, gente, verdade. É verdade. Né? E a gente vê os pais falando assim, olha, eu quero ver o casamento dos meus filhos, dos meus netos, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Então, como é prazeroso envelhecer. Quando eu falo de envelhecimento com minhas clientes, eu falo que dá para a gente potencializar a sua beleza na idade que você tem, não transformando você em uma pessoa jovem, porque aquela fase já passou, e ressignificando o envelhecimento na vida dela. Tipo, quando minha mãe falou isso, teve grande impacto. Nossa, faz sentido, o cabelo branco às vezes incomoda muita mulher, às vezes as rugas incomodam muita mulher, às vezes o acúmulo de gordura incomoda muita mulher. Mas se não fosse o percurso, a idade chegando, se não fosse essas cicatrizes, esses selos, esses símbolos da idade, inerentes da idade, ela não estaria aqui. Então, é muito claro isso na minha cabeça, sabe? Não tem outra opção. Ou morre, ou envelhece. Sim. Eu penso em envelhecer com saúde, com amor próprio, com uma vaidade equilibrada,
Onde você se olha, você se enxerga e fala, nossa, tudo faz sentido. Essa cicatriz aqui da minha cesárea não é a melhor, não é a mais bonita, mas ela conta a história de 2 gestações. De repente, uma cicatriz em um outro lugar, o cabelo aqui. Eu sei, o que eu prego sempre, Jô, é não esconder a nossa verdade, não esconder a nossa idade. Quando eu me visto, obviamente, eu sei que as pessoas normalmente não dão a idade que eu tenho, porque eu consigo usar uma cor que me favorece, uma roupa que me favorece, esconder uma gordurinha que de repente está ainda da gestação, porque eu conheço meu corpo, eu sei o que eu quero destacar, mas não para esconder a idade que eu tenho, porque tranquilamente eu falo. Ainda que vier os 50, os 60, eu preciso e quero continuar com esse pensamento, porque o pensamento distorcido disso é escravidão. É algo que cobra, que dói, que fere, que abafa a mulher. É alvo de comparação o tempo todo. Então, obviamente, eu não consigo fazer o milagre da consultoria de imagem em uma mulher que não quer ganhar consciência e assumir que o tempo passou, que ela está numa nova fase, ter clareza do tempo que ela está, do tempo que foi, de onde ela quer chegar. Eu tenho uma avó de 94 anos e ela é extraordinária. Porque ela conta a história dela com verdade, sem melancolia. Ela tem dó, ela não fala assim, quando eu morrer, não. Ela sabe, ela fala assim, nossa, que dever cumprido, vi meus netos casarem, vi bisnetos, e eu acho isso extraordinário. Uma mulher reconhecer que o tempo passa para todo mundo. Sim. Passa para todo mundo, não tem ninguém que vai ficar ali no formal para a vida toda. Existem técnicas que vai fazer você se deixar, se sentir mais bonita, se sentir mais confiante, mas não esconder a idade. Eu nem prego isso. Sim. Eu prego a verdade. Eu falo assim, é a essência, é de dentro para fora. A sua idade é essa, a gente vai te deixar linda com a idade que você tem. Eu não prego algo assim para esconder, camuflar, não. Porque é doloroso também. É um padrão. Então, se eu estou falando que o padrão cultural, o religioso mal interpretado, se o patriarcado, essas coisas aprisiona, coloca a gente em um lugar, às vezes, que nem cabe. Se eu fizer uma consultoria de imagem, querendo esconder toda a verdade daquela mulher, eu vou estar colocando ela dentro daquele mesmo buraco. Então, eu trago ela para fora, a consciência de quem você quer. É importante a gente passar pelo processo da idade, todo mundo vai passar. Você tem muita coisa para viver. Você não quer morrer, que ninguém quer morrer. Né? Então, trago isso consciência e tento mostrar para ela a beleza que existe nela naquela etapa. Aí a gente usa técnica, não tem problema nenhum, contando a verdade dela. Legal, muito legal. É muito interessante você trazer isso, porque eu vivo um pouco disso, né, nos meus cabelos. Eu sempre falo no podcast. Essa questão da identificação, de saber quem você é, o que você quer. A gente sempre tá batendo nessa tecla. Porque, assim, muitas pessoas me julgam diante dos meus cabelos brancos e diante da idade que eu tenho. Aí ela fala, nossa, você tá ficando muito mais... Tá com cara de velha, de acabada. Mas eu não me sinto assim. Isso faz parte de mim, parte de quem eu estou, de aonde eu estou, com quem eu convivo, o que eu faço. E isso, ao olhar no espelho, eu me sinto bem. Perfeito. Eu me vejo e estou bem comigo mesma. Então, assim... É tudo sobre se conhecer. Perfeito. Saber quem você é e o impacto disso nas pessoas que te cercam. Ale, olhando seus cabelos brancos, não tem como não comunicar algo. E eu vejo em você uma ousadia e uma força inerente da pessoa que você é. Não é qualquer mulher que tem coragem de assumir cabelos brancos tão jovem. Né? E isso marca muito a identidade em você. Eu sou isso. Ponto. Então você não está aprisionada, você não está enjaulada, e isso já é libertador, porque você tem consciência e clareza do que você é. E que isso é algo que simboliza você, porque é seu. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a lei continua linda, porque você sustenta. Sabe aquela história, fala, fulano de tal não sustentou aquilo. Sabe por quê? Aquilo não é a verdade dela. E às vezes ela quer se enquadrar, se encaixar num padrão de tendência, de modinha que passa. Vê agora a moda borro, não foi? Sim. Todo mundo se vestindo, mas quantas mulheres ficaram parecendo que estavam fantasiadas, né? Por quê? Porque não tem nada a ver, não conta a história dela, não conta a essência dela. E isso serve para tudo.
quando eu olho para o seu cabelo, eu vejo uma mulher forte porque você sustenta a sua verdade sem medo. A maioria das mulheres tem a necessidade de pintar o cabelo e se sente bem com isso. E tá tudo certo quando ela se sente bem. Agora, quando ela se sente cobrada, quando ela se sente cobrada a fazer isso para pertencer, aí já vira um problema. Aí já vira um problema. Então, primeiro, parabéns, tá? Obrigada. É verdade. Inclusive, eu vi um vídeo outro dia dessas coisas de Big Shop, né? De cabelo cacheado. E a mulher tava contando que quando ela fez o Big Shop dela, que é quando o cabelo cacheado, a pessoa tá na transição capilar, ela tem o cabelo cacheado, ela para de alisar, e aí vai crescendo, e chega o momento do Big Shop, que é o momento que ela tira todo o cabelo que tem a química. Algumas fazem com cabelo mais comprido, outras com cabelo mais curto. E ela estava contando que quando ela fez o Big Shop, ela voltou para casa, o marido saiu de casa, se separaram. Então, assim, o quanto essas questões, às vezes a gente falando aqui, parece uma coisa simples, de uma coisa de, você consegue sustentar, só que não é simples para a maioria das mulheres, porque a gente é cobrado o tempo todo. A gente sofre pressões o tempo todo de um monte de coisa. Eu conheço pessoas que não cortam cabelo que o marido não deixa. Isso é muito sério. Eu conheço também. A consultoria prega muito. Elcimara, mas eu preciso ter esse estilo porque meu marido gosta. Eu falo, peraí, mas você gosta? Porque para começar aí, o problema não está nem na imagem dela, né? Sim. Tá num casamento, num relacionamento que muitas vezes costumam ser abusivos. Porque como a pessoa não tem a liberdade de escolher, tudo bem, a gente precisa agradar nosso marido, né? Mas tem um equilíbrio. Sim. A pessoa que deixa o cabelo natural, que está trazendo à tona a identidade, a verdade dela, porque ela nasceu, Deus fez ela daquele jeitinho, com o cabelo cacheado. E o marido simplesmente abandona ela por conta de um cabelo. Eu sinto muito, mas eu falava assim, foi tarde. Sim. Porque não é, né? Como é que a pessoa vai perder a identidade para agradar? Sim. Ela vai viver, então, o envelhecimento, vai viver a vida dela toda. Não tem consultoria que liberte isso. É verdade. Né? Não tem consultoria. Até porque, pelo menos a minha, eu não vou viver contando uma mentira. Todos os dias eu ia ter que vestir essa cliente. Ela nunca ia conseguir se vestir sozinha. Porque ela ia ter que vestir a verdade do esposo. Olha como isso é uma prisão. É terrível. Terrível. É terrível. Então, eu agradeceria por ele ter ido e ter deixado, né, as portas abertas para ela ser feliz. Eu não sou a favor do divórcio, mas tem situações realmente que tava com ela pelo cabelo ou por ela. Porque a pessoa não se resume a um cabelo. E é muito comum isso. É muito comum o marido não deixar usar determinadas roupas ou querer que só use determinadas roupas. E cabelo também é muito, muito, muito fácil encontrar mulheres que não cortam o cabelo porque o marido, né? Então, o diálogo, a conversa e saber se é aquilo mesmo. Aí ela vai viver a prisão que foi inerente da história, da sociedade, de tudo que a gente já falou, e a prisão do marido, que é uma prisão muito mais próxima, muito mais sufocante, porque nem dentro de casa ela consegue respirar se ela está o tempo todo com a pessoa. É verdade. É muito profundo Muito isso. profundo. E é muito profundo quando a gente fala de imagem, né? Parece uma coisa superficial, mas olha o tanto de coisa que a gente trouxe aqui hoje sobre autoconhecimento, sobre o poder e intencionalidade de estar no mundo, passando a sua verdade através da imagem, sobre envelhecer e ir se adaptando a uma beleza que é madura, mas que ela existe, que a gente não precisa ficar buscando uma juventude eterna, né? Foi muito legal, né, Ale? Foi Gostei muito legal. muito. Obrigada pela sua participação. E a gente queria ouvir de você. Qual o recado que você quer deixar para os nossos ouvintes, para quem está nos ouvindo, a sua mensagem? Bom, a imagem ela não tem a função de encobrir inseguranças, medos. Ela tem a função de transbordar a nossa identidade, a nossa essência.
E eu quero fechar isso aqui convidando as pessoas que estão precisando de ajuda para autoconhecimento, entender que é muito mais profundo do que apenas uma cartela de cores, que a cartela de cores funciona sim, mas a gente não pode resumir a consultoria de imagem a isso. Eu sempre falo que a consultoria de imagem é como se fosse uma casa pronta. E a coloração pessoal é o primeiro tijolinho. E uma casa precisa de vários tijolinhos. E todo o conhecimento que a consultoria de imagem agrega a uma pessoa é muito importante porque é algo que ninguém nunca vai tirar dela. E é sobre ela. Não é sobre a cor que eu acho bonita nela. É sobre a beleza que já existe, a cor que já existe nela, o tipo de corpo dela. Então, eu convido as pessoas que estão assistindo, que nunca viveu o processo de consultoria de imagem, que estão precisando ter essa clareza, ter essa consciência, a viver o processo, independente de ser comigo ou não, vivam o processo, porque é extremamente importante para a segurança, para o posicionamento, para a intencionalidade. Falo que hoje não tem como fugir disso, né? A gente está o tempo todo aí na rede social, se representando, a gente está se representando como mãe, como mulher, como múltiplas que somos, e chamar também os homens, né? Eles não escaparam dessa. Talvez seja mais leve, mas também é necessário. Com Também certeza. é necessário. Eu já fiz a minha. Porra, Eu tenho que façam as de fazer. vocês. Gente, muito obrigada. A gente quer agradecer novamente a Catarina da Isadora por ter composto o nosso look de hoje. E agradecer a quem ficou aqui com a gente até agora. Compartilhem, curtam, porque a gente faz esse trabalho com muito amor e o Mulheridades persiste aqui, né? Estamos aqui. Continue nos assistindo, compartilhando, divulgando. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir você, né? Ouvir sobre você, a sua identidade, o que você prega, o que você acredita e o impacto disso na vida das pessoas. Você trouxe essa questão da identidade e isso está associado também à nossa autonomia, né? A capacidade que a gente tem de fazer escolhas por nós mesmos. Eu aprendi muito hoje aqui, refletiu muito na minha história de vida pessoal, principalmente. Então, muito obrigada. Muito Eu que obrigada agradeço. Obrigada. mesmo.